últimos domingos nós temos dedicado as pregações para estudarmos a respeito das 7 cartas do Apocalipse. Essas 7 cartas foram escritas pelo próprio Senhor Jesus Cristo e foram endereçadas às 7 igrejas que estavam em 7 cidades estratégicas na Ásia Menor. A Ásia Menor é a nossa atual Turquia. O país da Turquia, então, é essa região que João descreve onde estão essas 7 cartas do Apocalipse. Nós já falamos bastante sobre isso. É importante você entender que o número 7 tem uma simbologia especial na carta do Apocalipse, no livro do Apocalipse. Tem o objetivo de descrever algo completo, algo que está na sua totalidade. Então, quando Cristo escreve as 7 igrejas, na verdade ele está escrevendo as igrejas cristãs, todas as igrejas cristãs naquela época e também em todas as épocas onde nós temos a igreja presente aqui nesse mundo. Então aquelas 7 igrejas representam, na verdade, todas as igrejas cristãs em todas as épocas. Essas cidades que abrigavam essas igrejas e que receberam essas cartas eram cidades importantes naquela época, no mundo antigo, e principalmente eram cidades que tinham importância para o Império Romano ali na Ásia Menor. Nós já estudamos 2 cartas, hoje nós vamos estudar a 3ª carta. Nós já estudamos a carta dirigida à igreja de Éfeso, que é a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Era uma igreja que mantinha a sua fidelidade, era uma igreja que conhecia a palavra de Deus e que rejeitava os ensinos errados, os ensinos falsos, as heresias, mas essa igreja tinha se esfriado no que diz respeito ao amor cristão, ao amor a Jesus Cristo e principalmente ao amor aos irmãos da igreja. Na semana passada nós estudamos a 2ª carta de Jesus Cristo, agora para a igreja de Esmirna. E essa igreja, ela não recebe nenhuma condenação, nenhuma crítica, nenhuma censura. Pelo contrário, ela só recebe elogios. Era uma igreja que, apesar de ser perseguida, era uma igreja pobre, que não tinha muitos recursos financeiros, materiais, mas era uma igreja fiel. E a palavra que Jesus dá a essa igreja, a igreja de Esmirna, é que aquela igreja, ela é a igreja que deveria se manter fiel até a morte. Então, Esmirna fala da igreja fiel até a morte. E a ideia aqui de morte não é de idade avançada, até o final da sua vida, mas é a ideia da fidelidade, mesmo que isso exija o martírio, a morte. Nós assistimos um vídeo que fala sobre a igreja perseguida nos dias de hoje, na China, no Paquistão, no norte da África. Muitos cristãos estão sendo presos, estão sendo expulsos da sua casa, estão sofrendo tortura e estão sendo martirizados
nos dias de hoje. Hoje nós vamos estudar essa terceira carta e eu peço que você abra sua Bíblia, se você a tiver consigo, em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Nós vamos estudar a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo é a igreja que estava sendo seduzida. A palavra de Deus nos diz assim em Apocalipse 2, de 12 a 17: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Como nós já vimos, as cartas contidas no livro do Apocalipse, elas seguem uma estrutura básica e vocês já devem ter decorado. Primeiro, toda carta possui uma apresentação, uma introdução, onde o Senhor Jesus Cristo identifica o destinatário e onde ele se identifica. Depois nós temos uma segunda parte nessas 7 cartas, que é uma parte de elogio, onde o Senhor Jesus Cristo ressalta as qualidades daquela igreja. Mas também o Senhor Jesus Cristo nessas cartas chama a atenção daquela igreja e traz uma palavra de censura, de crítica, onde ele denuncia a fraqueza da igreja ou o seu pecado, a sua falha. E por fim, o Senhor Jesus Cristo sempre termina as suas cartas ali em Apocalipse trazendo uma palavra de encorajamento e uma promessa. Nós vimos que apenas 2 igrejas das 7 não possuem censura: Esmirna e Filadélfia, que nós vamos estudar ainda. E existe uma só igreja que na sua carta não possui nenhum elogio, mas só crítica, e é a carta à igreja de Laodiceia. A carta à igreja de Pérgamo, ela possui esse padrão: a apresentação, o elogio, a censura e a promessa. Algumas coisas que são muito interessantes nós vemos aqui na apresentação. Volte comigo aí e vamos ler novamente o versículo 12 do Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada
de dois gumes. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Pérgamo significa fortaleza. A cidade, ela foi edificada sobre uma montanha, e isso facilitava a sua defesa. Quando na antiguidade não existiam ainda países ou nações ou grandes impérios, e as cidades eram cidades-estados. Pérgamo significa fortaleza. Outra coisa que é muito interessante nós notarmos é que Pérgamo, diferente de Éfeso, não é uma cidade portuária. Nós estudamos na primeira semana dos nossos estudos aqui a carta a Éfeso, e nós vamos lembrar que em Éfeso existia um grande porto, um dos principais portos de toda essa Ásia Menor. Nós também estudamos na semana passada a carta a Esmirna, e também Esmirna era uma cidade portuária, só que o porto de Esmirna era muito maior e mais importante que o porto de Éfeso, e essas duas cidades eram cidades rivais. A cidade de Pérgamo está justamente aqui. Vocês podem notar que ela não é uma cidade litorânea, mas nem por isso ela deixou de ter a sua importância. Essa cidade de Pérgamo, durante 400 anos, ela foi a principal cidade dessa região, a região da Ásia Menor. O último rei dessa cidade-estado, ao ver o crescimento, a expansão do Império Romano, e ele não tendo descendentes, ele deu como presente, como herança pessoal, a cidade para o Império Romano. Ele não tinha um descendente, ele não tinha alguém para colocar no trono. Vendo então que o Império Romano logo chegaria até as suas portas, ele resolveu se adiantar e ele deu de presente a cidade para o Império Romano. Essa cidade de Esmirna, ela era uma cidade importante, porque era uma cidade que se tornou um centro cultural. Se Éfeso era bem desenvolvido pelo seu comércio, pelo seu porto, pela facilidade que as pessoas tinham de acessar a cidade, e se Esmirna era a cidade da beleza, das construções arquitetônicas, Pérgamo era uma cidade que era um centro cultural, do conhecimento. Em Pérgamo nós encontramos a segunda maior biblioteca da antiguidade. Essa biblioteca de Pérgamo só perdia em quantidade de volumes escritos para a biblioteca de Alexandria, lá no Egito. E é muito interessante porque a palavra Pérgamo, ela deriva uma outra palavra que é bem conhecida de todos nós: pergaminho. E o que era o pergaminho? O pergaminho era um tipo de papel na época, só que ele era feito à base de couro. E é muito interessante porque houve um embargo do envio do papiro do Egito para Pérgamo, porque eles sabiam que Pérgamo, na verdade, queria ser conhecida como a cidade que tivesse a maior biblioteca do mundo. Então, o Império do Egito deixou de fornecer o papiro para Pérgamo. Pérgamo, então, procurou criativamente uma alternativa. Ao invés de usar o papiro,
que é talvez o ancestral aí do papel, eles desenvolveram então a escrita no pergaminho, que era feito à base de couro. Isso essas curiosidades nos falam e nos revelam algumas características do povo que habitava naquela cidade. Uma cidade que se gabava pela sua importância cultural. Também era uma cidade conhecida pelo culto ao imperador. E vocês podem ver que em todas as cidades, em todas as igrejas que nós temos estudado aqui, essas igrejas eram perseguidas principalmente porque os cristãos se negavam a prestar o culto ao imperador. O imperador, para os cristãos, era o governante do Império Romano, mas ele não era o dono do mundo, ele não era o Senhor sobre todas as coisas, ele não era divino, mas o culto ao imperador exigia que todos os cidadãos romanos e todos os povos conquistados adorassem a César como Deus e Senhor. É muito interessante porque quando nós vemos essa apresentação de Jesus Cristo à igreja de Pérgamo, ele diz assim, que aquele que escreve essa carta para essa igreja é aquele que tem a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes era a marca do Império Romano. Era uma espada comprida, era uma espada que possuía 2 cortes, ou seja, dos 2 lados, e era o símbolo do poder do Império Romano, e era símbolo também da sua justiça. Através da espada romana, o Império Romano determinava aqueles que deveriam ser protegidos e aqueles que deveriam ser condenados e que deveriam então morrer. A espada romana era símbolo do seu poder e da sua justiça. Mas Jesus Cristo diz o seguinte para a igreja de Pérgamo: eu é que tenho a espada nas minhas mãos. Não é César, não é o imperador, não é Roma que de fato detém o poder, não é Roma de fato que detém a justiça, não é Roma que tem o poder final para proteger e para condenar. Eu sou aquele que possui a espada de 2 gumes. Então nós vimos aqui que Pérgamo significa fortaleza. Nós vimos que era uma cidade muito importante durante um longo período de tempo. Nós vimos que o último rei deu de presente para o Império Romano a cidade. Nós vimos que era o maior centro cultural da Ásia, possui então a 2ª maior biblioteca do mundo, e lá em Pérgamo foi desenvolvido o pergaminho. Mas nós acabamos de falar também que Jesus é aquele que possui a espada de 2 gumes. Ele tem o poder de fato para executar a justiça, e não Roma. Também todos nós estamos bem familiarizados e sabemos que muitas vezes a espada é um símbolo para a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6 nós vemos a descrição da armadura de Deus que todo cristão deveria usar, e nós vemos que a espada é a palavra de Deus. Em Hebreus nós vemos o autor dizendo que a espada, ou seja, a palavra de Deus,
é capaz de separar aquilo que é indivisível, mas ela tem essa capacidade. Muito bem, essa é a apresentação, é assim que Jesus diz: Pega, eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. Versículo 13, acompanhe comigo a leitura aí na sua Bíblia. Nós vamos ver o elogio que o Senhor Jesus Cristo faz àquela igreja. E ele diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Aqui nós temos uma pequena diferença do elogio que é dado a essa carta e dos elogios que Jesus escreve nas outras cartas. Jesus sempre diz assim para as igrejas: eu conheço as tuas obras, eu sei o seu proceder. Aqui em Pérgamo ele não diz isso. Ele não diz: eu conheço as tuas obras, mas ele diz o quê? Eu sei onde vocês habitam, eu sei onde vocês vivem. E onde é que a igreja de Pérgamo vive? Na cidade que é chamada de trono de Satanás. Você gostaria de morar num edifício cujo nome fosse edifício trono de Satanás? Não, de jeito nenhum. Imagine então morar numa cidade, né? Satanópolis. Bem-vindo a Satanópolis. De jeito nenhum. Mas Jesus diz assim: olha, eu sei onde vocês vivem, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. É o trono de Satanás, e Jesus disse que Satanás habita nessa cidade. É lógico que Jesus aqui não está dizendo que você vai encontrar o CEP de Satanás na cidade de Pérgamo. Ele de fato não reside ali fisicamente. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer quando ele fala que aquela cidade era o trono de Satanás? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa cidade também era uma cidade profundamente idólatra. E três características marcam a grande idolatria daquela cidade. Em primeiro lugar, a questão do culto ao imperador. Essa cidade foi dada de presente para o império. Lógico que o império teve a maior satisfação de apoiar a construção não de um templo para um imperador, mas de 2 templos a 2 imperadores de Roma. Lá o culto ao imperador era muito difundido. Mas o que é esse culto ao imperador? E talvez a gente fique com essa dúvida. Tudo bem, pastor, eu entendi. É você adorar o imperador, o César, como Deus. Mas como era esse culto? Na verdade, irmãos, você cultuar o imperador consistia em você, em um dia determinado do ano, se dirigir até o templo construído em homenagem à divindade desse imperador. Lá você iria oferecer um sacrifício com alimentos. Lá você iria participar depois de uma refeição que era oferecida à divindade do imperador, e nesse culto você deveria declarar prostrado diante da imagem do imperador.
que César é Senhor. Que César é Senhor e Salvador. Fácil, uma vez por ano só. Se você fizer isso, está tudo bem. Você vai estar quites com a sua responsabilidade em relação ao império. Ninguém vai te perseguir. Você vai continuar vendendo, comprando. Você vai continuar com os seus bens, com a sua casa. Nenhum problema vai acontecer se você fizer isso. Inclusive, se você tiver uma outra religião, uma segunda religião, não tem nenhum problema. Você só precisa, pelo menos uma vez por ano, ir até o templo, se ajoelhar diante da estátua, oferecer um sacrifício com alimentos, e você simplesmente deve se prostrar e declarar: César é Senhor e Salvador. Fácil, não é? Mas para um cristão genuíno, isso era o equivalente a negar a sua fé em Jesus. Por quê? Porque o cristão, ele só reconhece um Senhor. E essa palavra Senhor, Kyrios, não é simplesmente de dono, alguém que merece reverência, alguém que é muito poderoso, que deve ser honrado. Mas essa palavra, ela está associada com a divindade. O cristão, ele só declara um como Senhor, um como Salvador. E esse é tão somente o Senhor Jesus Cristo. Talvez muitos cristãos fossem tentados. Afinal de contas é só uma vez. Não, eu vou lá, eu sacrifico, eu digo da boca para fora, mas Deus conhece o meu coração. Não tem nenhum problema. Que adianta? Se eu morrer, eu não vou poder servir a Deus. Então é melhor eu estar vivo e servir a Deus. Eu vou lá, eu falo aquilo lá e não tem nenhum problema. Mas o cristão genuíno, ele sabe da importância de professar, de não negar, de não se envergonhar do nome do Senhor Jesus Cristo. O trono de Satanás, aquela cidade, era uma das cidades que mais difundia o culto ao imperador. Também lá existia a construção de um templo dedicado a Zeus, um dos maiores deuses dos gregos. Muitos acreditam que esse templo edificado a Zeus possuía a forma de um trono. Também é muito interessante nós vemos que na cidade de Pérgamo, não somente o conhecimento, a cultura eram muito desenvolvidos, como também a prática da medicina. A medicina, ciência misturada com a crendice, com a prática dos curandeiros. Na cidade de Pérgamo também era adorado uma outra divindade, Esculápio. E Esculápio, ele era representado por uma serpente. Aqueles que trabalham com saúde sabem que o símbolo da medicina tem associação com a serpente. Vem daí a origem. Lá existia uma escola de medicina que misturava ciência, mas também misturava a idolatria e a prática, encantamentos e crendice. Imagine então um cristão que mora em Pérgamo. Ele tem de um lado o culto ao imperador, de outro lado ele tem a adoração a Zeus, e do outro lado ele tem a adoração a Esculápio, que é o deus da cura.
E pior, quando ele olha para o símbolo de esculapro, ele vê a serpente. E o que é que no imaginário cristão a serpente irá representar? Satanás, lá de Gênesis. Então, de fato, Pérgamo era chamada e reconhecida como uma cidade que era o trono de Satanás, onde o imperador era Deus, onde Zeus tinha o seu trono, onde as pessoas, ao invés de buscarem em Deus a cura, buscavam na ciência misturada com a idolatria. Esse era o cenário. E Jesus disse: eu sei onde é que vocês habitam, mas eu sei também que vocês, apesar de estarem rodeados pelo culto ao imperador, o templo de Zeus e a adoração a esculapro, eu sei que vocês são fiéis ao meu nome. Vocês estão pressionados, mas vocês continuam fiéis ao meu nome. Mesmo quando Antipas foi morto, minha fiel testemunha. A tradição cristã diz que Antipas provavelmente foi o líder da igreja em Pérgamo, foi o pastor da igreja em Pérgamo. E a tradição cristã diz que Roma perseguiu Antipas, o prendeu e resolveu martirizá-lo de uma forma cruel. O Império Romano possuía algumas caldeiras em forma de boi, e era um boi feito de bronze, onde você colocava embaixo a lenha e fogo. Dentro desse boi de bronze, você pegava a pessoa que era rebelde, colocava a pessoa dentro desse boi de bronze e fervia aquela pessoa até ela ser cozida. Imagine a dor, imagine o sofrimento, uma tortura cruel. A tradição cristã diz justamente que Antipas, o líder dessa igreja de Pérgamo, foi morto dessa maneira, mas mesmo assim a igreja se manteve fiel ao nome do Senhor. Vamos ver então quais são as críticas que Jesus tem para essa igreja. Olha só, acompanhe comigo a leitura dos versículos 14 e 16. Diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Muito bem, eram pessoas que não negavam a Cristo, mas Jesus diz que no meio daquela igreja, ele diz assim: entre vocês, ou seja, não eram todos, mas existiam pessoas no meio da igreja que estavam apegadas ao ensino herético, errado, falso ensino. E ele diz assim: pessoas que estavam apegadas ao ensino de Balaão e também aos ensinos dos nicolaítas. E aí, irmãos, para a gente entender quais são esses ensinos, a gente precisa voltar um pouquinho para o Antigo Testamento. Quem foi Balaão? Os nicolaítas nós conversamos um pouquinho no estudo da primeira carta, a carta
a igreja de Éfeso. Mas Balaão, e para você poder entender quem era esse profeta Balaão, você vai precisar voltar lá em Números, capítulo 24, 25 e também o capítulo 31, versículo 16. Nós não vamos ver a história de Balaão aqui, mas a história de Balaão é muito conhecida, não por causa de Balaão, mas por causa da mula de Balaão. Muito bem, acho que a maioria de vocês conhece a história. Só para vocês entenderem quem foi o profeta Balaão e quais foram os seus problemas. Veja bem, Balaão era um profeta do Oriente Antigo. Ele recebia mensagens da parte de Deus. Muitos reis e povos iam até ele para saberem qual seria o destino das suas nações. Se numa guerra eles seriam vencedores ou se eles seriam derrotados. Muito bem, Balaque era rei dos Moabitas. E Balaque sabia que o povo de Israel estava entrando e conquistando a terra de Canaã. E Israel estava indo em direção aos Moabitas. Ele espia e vê que o povo é muito numeroso e que eles são praticamente invencíveis. Ele tem uma ideia: eu vou contratar Balaão, e Balaão vai amaldiçoar o povo de Israel. Ele vai proferir maldição e então eu vou conseguir derrotar o povo de Israel. Essa era a ideia dele. E ele foi, e ele contratou o serviço de Balaão. O fato é que Balaão não conseguia proferir maldição. Ele recebeu para amaldiçoar, mas a hora que ele abria a boca, ele só conseguia abençoar. Ele ia para amaldiçoar, praguejar, mas na hora que ele abria a boca, só abençoava o povo de Israel. E Balaque ficou muito bravo assim: mas eu estou te pagando aqui, você em vez de amaldiçoar, você abençoa. E Balaão disse assim: eu não posso fazer nada. Se Deus resolveu abençoar esse povo, eu não tenho força para amaldiçoar. E a história da mula de Balaão é justamente no momento em que ele sai para encontrar Balaque e amaldiçoar o povo de Israel. E Deus, ele não se agrada da atitude de Balaão. E a mula, no caminho que ele está seguindo, vê o anjo do Senhor, e ela fica com medo e ela se recusa a continuar pelo caminho. Balaão não vê e ele fica nervoso, e ele bate na mula, 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, a mula começa a falar com o Balaão e fala assim: você está batendo em mim? O que eu tenho a ver com isso? Você está com... Não, você está sendo o errado aqui. Não, você não vai amaldiçoar esse povo, você vai abençoar. Muito bem, se fosse só essa participação de Balaão, não haveria nenhum problema. O problema é que quando nós vemos o capítulo 31, versículo 16, e também a carta de Pedro, nós vemos, de 2 Pedro, nós vemos que Balaão, ele não amaldiçoou o povo de Israel, mas ele em algum determinado momento deu um conselho para Balaão. E ele disse assim: não adianta, nós não vamos conseguir amaldiçoar, você não vai conseguir derrotar esse povo, mas faz o seguinte. Daí você vai ver lá no capítulo 25 de Números: manda algumas donzelas no meio do povo de Israel. Manda essas belas donzelas seduzirem os guerreiros. Faz com que essas donzelas atraiam, seduzam
os israelitas, e eles então irão se contaminar, eles irão adorar a Baal, eles irão se misturar, eles terão relações sexuais com essas donzelas e eles irão se prostituir. E sabe o que aconteceu? Balaque vai lá e diz assim: se eu não consigo vencer, eu vou seduzir. E o que o povo de Israel faz? Cai na sedução de Balaão. Deus une o povo, Deus disciplina o povo, e depois Deus disciplina a Balaão, porque Balaão é morto porque ele aconselhou Balaque a seduzir e fazer o povo de Deus pecar. Por isso que Jesus diz assim, que muitas pessoas ali na igreja estavam sendo seduzidas pelos ensinos de Balaão. E ele faz menção a duas coisas aqui: comer os alimentos sacrificados aos ídolos, e faz a menção à imoralidade sexual. O ensino dos nicolaítas também é um ensino que está muito relacionado à prática de Balaão, que é o sincretismo, é a mistura daquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo. É o abrir mão da santidade, é acreditar que o importante é a nossa alma, o nosso espírito. Aquilo que a gente faz com o nosso corpo não tem nenhum problema. Existiam pessoas naquela igreja que estavam apegadas a esse tipo de ensino. E para essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo diz assim: arrependa-se, porque senão eu vou vir e eu vou lutar com essas pessoas, com a espada da minha boca. É muito sério. Isso nos faz pensar que o problema da igreja não é só a falta de amor, não é só a falta de firmeza, de ser fiel até a morte, mas existe um problema muito sério na igreja, que é um problema que poderíamos dizer aí que é um tripé: heresia, falsos ensinos, a idolatria e imoralidade. Heresia, falso ensino, idolatria e imoralidade. Esses ensinos estão presentes hoje no meio das igrejas. Falsos ensinos que não são ensinos da palavra de Deus, que usam a palavra de Deus. E alguém já disse que a mãe de todas as heresias é a Bíblia. Por quê? Porque a heresia nunca é assim tirada de qualquer lugar. Não. O herege, aquele que traz um ensino falso, ele vai citar a Bíblia, ele vai citar o versículo. O problema é que ele vai tirar a passagem bíblica do seu contexto, da sua finalidade, mas ele vai citar a Bíblia. Só você ligar a televisão e você vai ver que os pregadores da televisão, todos eles citam a Bíblia, mas eles distorcem o ensino da palavra de Deus, de forma que a Bíblia fala o que eles querem dizer e aquilo que a maioria das pessoas quer ouvir. Outra coisa que está muito presente no nosso meio é a idolatria, não de imagens, mas idolatria é você colocar algo no lugar de Deus. E essa idolatria tem se materializado também nas igrejas ditas cristãs. Nós estamos tendo uma volta ao judaísmo. Igrejas que durante o seu culto fazem uso do shofar, que era um instrumento que era chamado para convocar o povo para a guerra. Mas eles dizem o seguinte: nós não podemos começar o nosso culto sem primeiro soar o shofar. Calma aí, gente, que mistura é essa?
Muitas igrejas estão tendo a réplica da Arca da Aliança. A menorá está presente nos púlpitos. Aqueles que cantam, aqueles que ministram louvor, agora são chamados de levitas. Todas essas coisas eram sombras daquilo que viria. Jesus veio. Mas as pessoas vão atrás disso. Vão atrás do copo d'água em cima da TV. Vão atrás da meia santa. Né? São pessoas que compram a rosa. São aquelas pessoas que acreditam que tem que fazer uma viagem para Israel para ser batizado no Rio Jordão. Aquele rio é imundo. Mas são pessoas que acreditam que devem se apegar a essas coisas. O paninho, o suor do pregador com o chapelão lá. E o povo vai atrás. Daqui a pouco você tem que participar do culto de descarrego com as 300 ex-mães de santo. É mistura, gente. Isso não é evangelho. Isso é mistura de um espiritismo e de uma crendice que não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. O ensino de Balaão, dos nicolaítas, está presente. A frouxidão na questão dos padrões morais. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos? Foi legalizado o casamento homossexual. Isso também vai acontecer no nosso país. É um absurdo o cristão começar a brigar com essas pessoas, querer sair no tapa e xingar essas pessoas. Não, de jeito nenhum. Vocês viram o que aconteceu semana passada? Alguns que saíram de uma igreja evangélica deram uma pedrada numa menina que tinha começado a sua iniciação no candomblé. Isso não é cristianismo. Cristianismo não ensina ódio, perseguição para quem vive e pensa diferente. Não. Mas o cristianismo também tem que saber que o seu compromisso primeiro é com Deus e com a palavra de Deus. Nós não vamos agredir ninguém que pensa e que vive de uma maneira diferente. Mas nós também não podemos abraçar e concordar com aquelas práticas que Deus não concorda. Eu achei muito interessante o que aconteceu nesses últimos 2 dias na rede social, né? Muitos cristãos começaram a pintar o seu perfil, né? Com a cor do arco-íris que representa o movimento de apoio às lésbicas, gays e simpatizantes, né? Calma aí, um cristão apoiar isso? Mas também eu vi muitos cristãos colocando alguns versículos e brigando com as outras pessoas. O cristianismo não é nem isso, nem aquilo. O cristianismo não é dizer assim, não, o mundo é assim, vamos aceitar todo mundo assim. Não. Mas também cristianismo não é sair brigando, ofendendo, xingando, como foi o caso de um dos pastores aqui no Brasil, que acabou chamando o jornalista Boechat de idiota, de patético, tudo, mas isso não é cristianismo. Mas a igreja, ela está sendo seduzida por esses falsos ensinos. E a palavra de Jesus é: arrependa-se, arrependa-se. No final, nós vamos encerrar aqui a nossa mensagem de hoje. Nós temos uma promessa, e é muito interessante, porque Jesus promete 2 coisas para aqueles que não se desviarem atrás desses ensinos que misturam heresia, idolatria e imoralidade. Primeiro, Jesus diz assim que vai dar um maná escondido. O que era o maná? Era aquele alimento que Deus fazia cair do céu para o povo de Israel enquanto eles andavam pelo deserto. Jesus diz assim: ao vencedor eu vou dar um maná escondido.
especial, que é reservado, particular. Você vai comer da minha mesa algo especial, exclusivo para você. Que mais que Jesus disse? Diz também que Ele vai dar uma pedrinha branca com um novo nome. E esse novo nome, só a pessoa que recebe é que vai saber. A pedra branca era algo muito interessante no tempo do Império Romano, mas especialmente em Pérgamo. Muitas vezes a pedrinha branca, ela era usada na absolvição de uma pessoa. No julgamento ela recebia uma pedrinha branca, quer dizer que ela estava absolvida. Se ela recebia uma pedrinha escura, é que ela estava condenada. Muitas vezes quando um escravo ganhava a liberdade, ou conseguia comprar sua liberdade, ele também ganhava essa pedrinha branca. Mas a pedrinha branca também era usada como um convite especial. Uma pessoa que era convidada para um banquete, ela na entrada apresentava a sua pedrinha branca, e isso significava que ela tinha direito a participar desse banquete. Parece que Jesus está pensando justamente nisso. Maná vai participar da minha mesa, eu vou dar da minha provisão para o vencedor. Vou também dar a possibilidade dessa pessoa ter livre acesso no banquete messiânico. E essa questão do nome é muito interessante, porque o nome na Bíblia não é que nem o nome hoje em dia, que você escolhe o nome porque está na moda, porque o Romário ganhou a Copa do Mundo, daí registraram um monte de Romário, né? Rivaldo, coitado desse pessoal aí e tudo mais. Na última Copa, um dos nomes mais populares foi Davi Luiz, né? Hoje, o pessoal, e fora os nomes que as pessoas inventam, né? Misturam o nome do pai com a mãe, mas hoje não tem essa preocupação em saber qual é o significado. Mas na Bíblia, todo nome tem um significado especial, porque revela a identidade da pessoa. Por isso, quando Jacó tem o seu nome mudado de Jacó, o trapaceiro, para Israel, o príncipe de Deus. Ou então Abraão, e agora é Abraão, o pai da fé. A mudança de nome significa uma mudança na identidade, na natureza da pessoa. O vencedor vai comer o maná escondido e vai receber um novo nome.